Beto, o ex-presidente Lula anunciou em recente discurso que seu eventual novo governo criaria um Ministério dos Povos Indígenas, a ser chefiado por um indígena. Esse seria um passo suficiente ou o Brasil deveria adotar um modelo institucional mais próximo dos chamados estados plurinacionais, a exemplo do que ocorre na Bolívia e, se for aprovado o atual projeto de Constituição, que vai a referendo dia 4 de setembro, também no Chile? Olha, Breno, eu creio que é muito importante esse passo, porque para criar uma cultura plurinacional é preciso a gente ter instituições fortes. E um ministério do indígena, um ministério indigenista, enfim, não importa o nome que vai ter, seria de grande peso. E eu fiquei muito feliz quando o presidente Lula declarou que será um ministério e não uma secretaria, né? Porque o ministério tem outra força, e principalmente adicionando... E o ministério comandado por um indígena. Comandado por um indígena. Ou por uma... Isso é muito importante, né? Hoje nós temos lideranças indígenas altamente preparadas, né, com muito conhecimento, com muito adestramento do ponto de vista administrativo, político, etc. Então, realmente, há quadros indígenas com total competência para assumir a frente de um ministério desse porte. Parabéns ao presidente Lula por essa decisão e espero que ela realmente seja efetivada. Agora, o que mais fazer além dessa mudança institucional, Frei Beto? Qual é o programa mínimo para enfrentar a questão indígena? O programa mínimo é a demarcação urgente das terras indígenas e quilombolas. Esse é o programa mínimo. Se isso for feito, já será um grande avanço. Por outro lado, limpar a FUNAI de todo esse esterco que hoje a contamina e criar, né, colocar ali quadros de gente muito competente e comprometida com a causa indígena. E terceiro, reforçar a questão socioambiental no Brasil. Eu acho que a questão ecológica não foi suficientemente bem tratada durante os 13 anos de governo do PT, né? E a questão ambiental é uma questão fundamental, além de ser uma questão de suma importância política. Eu costumo dizer que qualquer bandeira que a esquerda defenda, nenhuma delas é tão abrangente como a questão socioambiental. Por quê? Porque a questão ecológica é como viajar num avião de São Paulo a Lisboa. Você tem classe executiva, primeira classe, classe executiva e classe econômica. Na hora que ele cai, não há distinção de classe. Assim é a questão ambiental. Ela atinge desde a mais tenra criança à pessoa mais idosa. Agora, para defender o meio ambiente, tem que paralisar a expansão da burguesia mineradora e da burguesia agropecuária, não? Exatamente, mas isso a gente pode começar a fazer já com a educação das novas gerações. Se há um tema que é muito sensível às crianças, é a questão ambiental. E quando você forma uma criança nessa convicção, ela, quando adulta, vai ter essa postura diferente. Então, isso é muito importante. E essa bandeira, quando o Chico Mendes, eu me lembro, vinha a São Paulo e defendia em reuniões de líderes sindicais a questão ambiental, ele era ridicularizado. Essa coisa de verde é coisa como é que é? Da Europa, né? Da social-democracia europeia, né? Gente que está comprometida com o capitalismo, isso não leva a nada. E, no entanto, a gente estava equivocado, ele que estava certo. Mas ele também dizia uma frase célebre de que ecologia sem luta de classes é jardinagem, não? Sim, porque ele tinha uma formação marxista, exatamente. Ele não entrava nesse embuste que muitas grandes empresas adotam hoje de economia verde, plano verde, não sei o que verde, enfim, porque esse verde não quer dizer nada. Ele dizia claramente que o inimigo do meio ambiente no Brasil eram os mineradores, os pecuaristas, os plantadores de soja. Toda a propaganda da Vale
é o verde. Agora, no entanto, e o horror que ela causou em Brumadinho e Mariana, né? Claro. E isso não se apaga da história do Brasil. Infelizmente, se apaga da memória de algumas pessoas.